Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa live, a primeira live do canal do Dia Sem Amanhã. Bem-vindos a todos. A gente não está conseguindo ver todo mundo que está participando aqui, mas muito bom ter vocês por aí. Eu sou o Nelson, eu estou aqui com a minha amiga Ludmila. Olá, boa tarde a todos os amigos aí online que estão aqui para participar com a gente dessa live. Muito Muito bom. bom, é muito bom ter vocês. Nós somos colaboradores do canal Dia Sem Amanhã e a gente está aqui para conversar, né, sobre um assunto muito interessante, né, e também intrigante, né, que é a vida após a morte. Né, Ludmila? O que você acha desse assunto? É isso mesmo, Byron. Olha, eu acho que a gente vai falar de vida, né? Vida após a morte. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Vamos ver o que o pessoal vai achar. Mas é um assunto que realmente assusta alguns, incomoda outros, mas muita gente gosta, estuda o assunto, e é isso. Vamos conversar sobre esse assunto que é algo inevitável, não é? Então, Legal. não temos como fugir disso, e é muito bom quando a gente pode estudar, trocar ideias e desmistificar muita coisa, né? E entender esse processo. Isso aí. Plano de vida após a morte, né? A gente tentou montar um roteirinho para vocês e a gente queria conversar um pouquinho, começar, né, conversando como é que era vista a morte, né, a vida após a morte nos tempos antigos, né? Pô, a gente lê um monte, a gente pesquisa e sabe que a morte na antiguidade, nos tempos antigos, né, ela era encarada como uma parte integrante da vida, né? Não existia separação. O nascimento e a morte para as pessoas da antiguidade, dos povos originários, era algo comum e natural, né, Ludmila? Então, pelos estudos, né, que eu fiz, né, durante todos esses anos, o que eu percebi realmente é que eles encaravam, assim, a morte com a certeza, né, da continuidade, né, lá no além. Então, tinha uma naturalidade e tinha menos sofrimento em relação a isso, né, porque para eles era, assim, tão natural como o nascimento, né? Então eles tinham lá os rituais, né, no sentido assim de encaminhar a alma, né, da melhor forma possível para essa grande viagem, para esse novo lar. Então, eu acho que era uma coisa bem mais tranquila, bem mais natural, mais suave. Pelos, né, os estudos todos que a gente fez, eu acho que era bem isso, né? Não tinha assim essa tristeza, não tinha assim a revolta como a gente vê hoje, né? Às vezes uma coisa assim tão pesada. E talvez porque eles tivessem esse conhecimento, né, de que continua. Então, só isso já proporcionava uma maneira diferente de entender, né, e de encarar a morte. Muito antes, né, dos gregos, muito antes dos egípcios, né, os povos primitivos, lá, os primeiros seres humanos, eles tinham um entendimento, conhecimento sobre a morte muito transparente, muito sem mistério, né? No livro, né, os primeiros seres humanos, eles têm uma parte que explica que as criaturas humanas, né, naquela época entendiam o ser humano é um ser espiritual. E a sua alma, ela brilha como um pequeno sol azul que jamais se apaga. E nem no sono da morte, eles entendiam que o sono da morte, isso desaparecia. Esse solzinho azul, ele continuava vivendo no reino que vinha depois, né? Mesmo depois que o corpo estava morto, porque o espírito não morria. E esse pequeno sol ele acompanhava por toda parte o corpo que morre até depois que pudesse se soltar e seguir adiante na jornada, né, na viagem, né? Que lindo isso, né, Nelson? Lindo, lindo essa passagem. Tem um livro também, que é o livro do Juízo Final, da autora da Rosélia von Sass. Ela tem dois capítulos assim inteiros, né, que aborda esse assunto, né, da morte e a vida após a morte. E é muito rico, né, esse livro assim para estudo, ele é muito rico. Tem um trecho que eu separei, deixa eu olhar aqui, que eu acho muito bonita essa frase. Eu vou ler aqui, que diz assim, né? Também o nascimento e a morte outrora não eram ainda fenômenos enigmáticos,
cada um sabia individualmente que apenas seu corpo carnal morria e que o corpo mais fino, que habitara o corpo carnal, continuaria a viver num mundo menos denso até que retornasse à Terra. Então, eu acho, e tem muita coisa lá nesse livro, né, que aborda esse tema, e é muito interessante, né? Então, como a forma de, como os outros povos entendiam, né? Como eles viam essa questão. E é importante entender que isso era uma visão comum, né? Não interessa a cultura, não interessa se era nas Américas, se era na Ásia, se era na Europa, na África. Os povos primitivos, os povos antigos em geral, eles tinham esse entendimento muito claro, esse entendimento do mundo natural, como tudo era natural, era parte da natureza, a gente nascer, a gente se desenvolver, a gente morrer, a gente ser próximos, né, para a jornada. A gente não precisa ir muito para trás também, né? Ah, os Incas, né? Os Incas a casa da partida, ou a casa da despedida, não me lembro exatamente se era, né, que a gente traduz como casa de morrer, né, Uhum. homens da tribo Inca, do povo Inca, né, eles não queriam morrer em casa e dar trabalho, né, Olha só. um ambiente para eles poderem morrer de maneira tranquila, de maneira digna, se preparando para essa viagem que vinha depois. Então, os incas, eles tinham, para os homens, essa casa de morrer, né? Enquanto que as mulheres, elas sim, elas morriam na própria casa. Era algo tão natural, parecia que eles já entendiam que essa morte estava chegando, sabiam que estava chegando o horário, o dia deles, né? Uhum. Então, achar esse cantinho quietinho, momento de paz, para seguir a jornada, né? Outro exemplo legal que eu pesquisei são dos nossos povos originários do Brasil, os tupanos. Os tupanos, eles eram um povo anterior aos tupis e aos guaranis, e para eles, mesmo a morte, ela tinha algo de festivo, né? O medo da morte era desconhecido, provavelmente porque eles, né, aquelas tribos, aquelas pessoas, aqueles espíritos humanos tupanos, eles tinham muito pouca culpa, eram isentos de culpa. E isso também fazia com que eles não temessem a morte. Então, a morte terrena para eles era considerada como uma viagem para o país dos Montes Azuis. Ai, que lindo, Nelson. Eu gosto tanto desse livro que eu acabei de ler um trecho, eu vou ler mais um, que eu acho também muito bonito, é isso que ela escreve aqui, né? Ela diz assim: quando os seres humanos ainda estavam sem pecados, que é uma coisa que você acabou de comentar aí dos tupanos, e consequentemente livres de karma, não tinham medo da morte, e nem havia a tristeza saudosa dos que ficavam. Pelo contrário, quando sua vida terrena se aproximava do fim, eles sentiam intuitivamente uma serena e esperançosa alegria, pois em breve o portal do sol se abriria para eles, a fim de que pudessem ascender para os mundos mais leves dos países das flores. Poxa, Eu acho que lindo. eu acho que o importante, assim, dos povos antigos, para a gente não se estender muito, né? A gente poderia ficar falando 3, 4 Sim. sobre os povos originários, os povos antigos e como eles encaravam a morte. Eu acho que o mais importante é a gente passar a mensagem que todas as culturas que existiram, né, ao longo desse monte de tempo que existe o ser humano, isso é Sim. uma questão para a gente conversar, né, Ludmila? Elas entendiam que o espírito, que o núcleo do ser humano, ele continuava. Ele seguia o caminho para umas regiões mais leves, para algo que vem depois, né? Seguiam essa jornada para uma região mais leve, para um lugar mais, vamos dizer assim, para a próxima etapa, né? E que Uhum. a materialidade ficava para trás, né? Uhum, exatamente isso. Eles tinham isso já muito natural, né, dentro deles. É uma outra forma de viver e de entender a morte como uma coisa natural, mas porque a vida deles também já era diferente, né? Era uma vida mais natural.
eu acho que os povos antigos já tinham uma maneira diferente de viver, não é? Era mais leve, era mais natural, mais ligada à natureza, e isso para eles era uma coisa natural, assim como o nascimento também era a morte e né, o depois da morte. Então, isso era muito claro para eles, que existia, né, esse depois de uma forma muito natural. Então, logicamente que o sofrimento, não tinha esse sofrimento que a gente tem hoje, não tinha esse medo, porque eles já viviam de uma forma que isso era muito natural. Então, não existia, né? Que a gente vê hoje. Hoje tem pessoas que a gente não gosta nem de falar no assunto. O legal é que não interessa que cultura, né, ou que povo, que continente que a gente fala, a mensagem que a gente vê, o que a gente entende, que a gente estuda, é sempre a mesma, né? Esses povos encarando sempre a morte e a vida após a morte como uma Uhum. jornada, algo natural, algo do mundo natural, algo que seguia um ciclo, assim como o nascimento, a vida, a morte, a vida após a morte, o retorno à vida, né? Isso tudo era muito, muito comum a eles, né? Então, Muito bem. e esses relatos, esses conceitos, eles estão em todas as culturas, né? Nos incas, em culturas asiáticas, em culturas germânicas. É bem interessante de ver que na grande, grande maioria dos povos antigos, a morte e a vida após a morte não era nenhum mistério, né? Verdade, Nelson, né? Tinha essa leveza, né? Era outra forma, eles tinham uns rituais bonitos, assim, né? De encaminhar mesmo para o outro mundo, para essa grande viagem. Então, eles sabiam que não acabava aqui, né? E daí vem aquela pergunta, não, Ludmila? Poxa, a Hum. gente vê a nossa visão da nossa sociedade hoje, né? A humanidade em geral, ela perdeu esse conhecimento, ela perdeu esse entendimento. Hoje a morte ela é encarada muitas vezes, né? Medo. Muitas vezes com medo, às vezes com negação. A Sim. vida após a morte é muito questionada. Existe muita gente que não acredita, não entende que existe uma continuação, né? Muitas pessoas não gostam de falar do assunto, né? Ah, essa vida que a gente leva, pensando muito, trabalhando muito, vivendo muito só com a cabeça, com o raciocínio, né? Ela direciona a gente para coisas, só para coisas materiais, né? E distancia cada vez mais a gente de uma visão mais espiritualizada, né? Ah, a gente se apegou demais a coisas materiais. E eu acho que isso dificulta muito a gente ter esse entendimento, ter esse conhecimento que os povos antigos tinham, né? Não sei, como é que você vê isso, né? Uma opinião minha, assim, já do início, assim, da palavra, né? Mas isso é uma opinião minha, Nelson, assim, a palavra morte, né? Então, essa palavra, ela dá um conceito, assim, de finidade, sabe? De fim. Então, eu acho que a gente tem outros termos, né? Até na nossa língua, né? Português, a gente tem termos, assim, que eu considero, assim, mais assertivo, mais até corretos para esse processo, que é desenlace, passamento, desencarne, sabe? Passagem, grande viagem, então, um desligamento. Então, acho que a palavra já, a morte, já tem uma coisa ali que, sabe, que traz essa coisa, assim, da finitude, né? Não sei se é a grande maioria ou as pessoas que, não sei, que talvez não estudem a espiritualidade ou que às vezes nem queira, né? Eu acho que acreditam mesmo que tudo acaba, né? Com a morte, né? Então, eles acham, assim, que é o fim. Mas hoje tem até uma questão assim, até a ciência, né? Tem uma parte da ciência que ela já aceita, né? E tem essas pesquisas já sobre a consciência continuar existindo, né? No, além da morte do cérebro, né? Saiu no G1, isso foi em 2023, tem uma matéria lá também que saiu sobre isso. Então, hoje também já existe, até a ciência já está falando alguma coisa, né? Esse ponto da ciência eu acho bem interessante, né, Ludmila? Muita gente, né, pergunta, comenta, né, até algumas perguntas e comentários aqui já. Eu não acredito na vida depois da morte, não tem como provar, ninguém consegue provar que existe vida depois da morte, né?
E muita gente, né, trabalhou nisso, querendo provar a vida após a morte. Eu acho que nesse aspecto tem duas coisas que a gente tem que entender. A primeira coisa é que a vida depois da morte é algo diferente da matéria, né? Não é isso que está aqui, né? Não é, a gente não tem como pegar uma lupa, não tem como pegar um telescópio, não tem como pegar algo material, não tem como pegar o cérebro material e tentar entender a vida após a morte. Porque a gente vai estar com a ferramenta errada. É que nem querer cavar um buraco na água com uma pá. Não tem como, né? A gente tem que estar com a ferramenta certa. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, a ciência já se dedica a muitos anos tentando provar a vida após a morte. E dentro da ciência, né, do estudo de fatos, do estudo de dados, né, existe mais de 150 anos de pesquisa, ah, é, onde a ciência busca alternativas. Recentemente, eu vi um vídeo, e parece que tem um livro, A Ciência da Vida Após a Morte, do Alexandre Moreira Almeida, eu acho, onde ele descreve todas essas pesquisas, todos esses 150 anos de pesquisa. Mas eu achei interessante que a ciência ela se deu ao trabalho durante, e não estou falando um ou outro, não, são doutores, pós-doutores, pessoal de faculdades renomadas aí, onde eles trabalham, né, com aquilo que a vida após a morte pode tocar aqui na matéria, né? Então eles falam muito de memórias de vidas passadas, eles falam de experiências mediúnicas, de aparições e de experiências quase morte. Isso não assim falar por falar, eles têm toda uma pesquisa científica onde eles põem exemplos disso. Mas, falando nessas quatro coisinhas, né, Uhum. tem essa história das experiências quase morte, né? Recentemente, agora está muito em voga, né? Tem muita gente falando nisso, né? Tem um livro que eu li do Dr. Eben Alexander, que é um neurocirurgião que não acreditava em vida após a morte de jeito nenhum, né? Ele era um daqueles neurocirurgiões que dizia que tudo era impulso elétrico, tudo era químico, tudo era provado, né? E ele passou, devido a se não me engano, a um caso de meningite muito rara, ele passou por uma experiência dessa e ele conta isso no livro dele, não me recordo o nome do livro agora, mas é do Dr. Eben Alexander que ele conta tudo isso. Mas Uhum. eu sei que a Ludmilla passou por uma experiência dessas, né, Ludmilla? Quer contar um pouquinho pra gente? É verdade, Nelson. É assim, mesmo estudando a espiritualidade, né, muitos anos, eu tinha um certo, assim, eu vou confessar, eu tinha um certo receio, sabe? Talvez pelo desconhecido, acho que isso também é uma coisa que pega um pouco, né, do desconhecido. Eu tinha, assim, um certo receio. E eu passei por uma experiência, foi em 1999, eu fiz uma cirurgia e eu tive ali um problema com anestesia, um choque lá, não vou lembrar exatamente o termo agora, um problema com anestesia, e eu realmente, eu me vi assim, sabe, eu estava quase indo mesmo, eles tiveram que colocar fazer, né, a massagem cardíaca, e eu me vi assim, saindo, né, encontrando assim com umas pessoas que me recepcionaram e era tudo, era uma leveza, sabe? Era uma alegria assim. E quando eles começaram a tentar me reanimar, eu fui olhando assim, eu via meu corpo deitado e eu fui voltando assim, sabe? Eu vi que eu fui voltando, eu tive dificuldade para voltar e eu depois de um tempo consegui apenas escutar, não conseguia enxergar. Mas eu senti, assim, todo esse processo, sabe? Eu me vi realmente fora do corpo e foi uma sensação muito boa e isso me tirou o medo, porque eu vi que, nossa, aquilo era um corpo mesmo, e era uma coisa mais pesada e era muito leve, assim, do outro lado, né? E eu vi que realmente eu conseguia me ver e, assim, isso, sabe, foi muito claro para mim, não tem... E isso me fez perder o medo, assim, o receio que eu tinha.
né? Então, foi uma experiência que eu não esqueço, nunca fui em 99 isso, e ainda está muito gravado, e foi uma coisa que me ajudou, de certa forma, me ajudou, né? Então, às vezes eu penso assim que mesmo as pessoas que não acreditam, não se ocupam com a espiritualidade, eu acredito que elas devem ter sim muito medo, às vezes até pavor da morte, mas às vezes até as pessoas que se ocupam, elas podem também sentir, né, o medo. E aí tem mais uma frase que eu queria ler aqui, que é do mesmo livro lá, que é da autora, né, da Rosélia Sonsas, que ela diz assim: a morte terrena é uma ocorrência natural e indolor que ninguém precisaria temer. Então, é muito bonito e foi exatamente o que eu senti quando eu tive essa experiência, né? Pô, que interessante. E você falou, né, Ludmila, você falou da memória, que você não esquece, né? Isso é um Aham. negócio interessante. Em todos os casos, em quase todos os casos que foram estudados de experiências Isso. quase morte, a ciência entendeu e provou que a memória, existem tipos de memória, né? E que a Uhum. desses eventos, ela é mais forte, às vezes, até do que a memória real, a memória de algo que realmente te marcou na vida. Ela equivale, ou assim, uma vivência muito importante da tua vida, ela equivale a esse tipo de registro de memória. É Enquanto verdade. Enquanto que memórias que são fantasiosas, memórias que são talvez uma mentira, uma invenção, ou uma alucinação, ou algo Uhum. que não é de você de verdade, essa memória ela não tem essa força, esse registro, quando posta a teste. Então, eu achei isso muito interessante, o quanto que essa vivência ela grava na memória, É né? impressionante. Eu me lembro de tudo com detalhes e você vê, eu não tenho uma memória tão boa assim, e com o tempo vai piorando, então tem coisas que eu não me lembro, às vezes do ano passado ou desse ano, e é incrível que realmente foi uma coisa que me marcou assim, eu lembro, eu fecho meus olhos, eu vejo todos os detalhes, né? Assim, tudo que eu senti, que eu vi naquele momento, as coisas que eu presenciei ali, tem detalhes que eu não vou também comentar, mas assim, eu não me esqueço, realmente assim, eu não me esqueço, né? E eu acho que isso também, essa questão dessa frase, que a gente não precisaria temer, que não tenha dor, isso faz parte da perfeição, né, do nosso Criador, da perfeição do que é a vida, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito bonita que a gente deve lembrar, É né? verdade, é verdade. Quando pensamos nisso. E é interessante, né, essa vivência toda, né, a- essa experiência quase morte, como isso grava na memória. Isso tem uma explicação bem interessante, né, que vale a pena comentar um pouquinho, que é sobre a nossa intuição, né, e como o nosso espírito, aquilo que realmente importa no ser humano, ele absorve as vivências. É muito mais do que, quando eu estou lendo um livro, eu não estou vivenciando algo de verdade. E quando eu Uhum. vivencio algo de verdade, algo profundo, algo que me impacta, aquilo fica realmente gravado na memória de longo prazo, vamos dizer assim, né? E isso traz mais ainda, pelo menos para mim, esse entendimento, né, de que você estava vivenciando aquilo, né? Não com o cérebro estava ali já, né, quase desligado. Sim, Você está Geraldo. vivenciando com o seu eu de verdade, né? Algo muito mais profundo que conseguiu registrar aquilo na sua memória, né? É verdade mesmo, né? A diferença dessa questão da intuição, né? Que isso também dá até para fazer uma outra live depois. É, E é muito importante, né? A gente saber discernir e ter voltar a ouvir, né? A ter, viver, né? Com a intuição. E hoje a gente está muito no mental, a gente está muito no cérebro, a gente está muito no raciocínio. E, e isso também já é um fator que traz todas essas coisas que não são boas, que não são leves, como, por exemplo, o medo da morte, né? Porque a gente está muito mesmo assim, só na questão da materialidade, do raciocínio, né? Mas isso é tema até para já para uma outra live. eu acho que uma parte que é interessante a gente comentar, né, Ludmila, é Uhum. essa, assim, o que que as pessoas devem esperar dessa vida depois da morte, né? Dessa transição, né? Ah, Uhum. a gente, legal, a gente nasceu, a gente viveu, a gente passa por esse desenlace que não deveria ser indolor,
né? Uhum. O que será que facilita e o que será que, né, deixa esse desenlace um pouco mais pesado, né? O quanto que o ser humano tá voltado para o material e quanto ele se apega com as coisas materiais, né? O quanto isso segura ele, o quanto dificulta essa passagem, essa jornada, e o quanto Uhum. que ele já está com foco em coisas mais nobres, né? Em coisas que são realmente importantes, ideais para o espírito humano e o quanto isso ajuda nesse momento de desenlace, né, Ludmila? Sim. Eu tenho assim essa convicção mesmo, né? Lógico que a vida continua, né? Tenho convicção disso e que a gente vai para regiões, né, que tem a ver com a nossa vibração, né? Com a realidade que nós estamos, a vida que a gente vive aqui, né? A gente está formando o que vai esperar a gente lá do outro lado, né? Nós estamos formando o que nós vamos encontrar lá, né? As sementes que a gente está plantando aqui, a nossa vontade, né? Nossa energia, nossa vibração. Então, é isso que a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Então, e isso também tem um lado maravilhoso, né? Saber que nós podemos, né? Que nós temos o livre-arbítrio e que nós podemos definir, né? O que vai nos aguardar. Então, nós é que estamos criando o que nós, né? O que nós vamos receber lá já em seguida quando nós passarmos, né? Então, tem muito a ver com a vida que a gente leva aqui. De Né? que Não, forma nós estamos vivendo, né? não O que só, que não nós... só depois, né, Ludmila, mas principalmente também o nosso desenlace, né, aquele momento da morte, depende basicamente, né, quase que 100% só de nós, né, como a gente viveu a vida, se ao longo da vida, quanto que a gente se apegou com coisas materiais, o quanto que a Uhum. gente tem já uma visão mais espiritualizada, o quanto que a gente se importa, de novo, não é, eu vou ficar só pensando no depois ou no espírito. Não, não é isso. É realmente dar valor àquilo que tem valor de verdade, né? É a gente Isso. se importar com o que é nobre, com as virtudes, né? Se conectar ao que é bom, né? É viver de tal maneira que a gente não cause dano ao próximo, né? Existem tantas e tantas coisas que a gente leu e estuda que ajuda não só no depois, mas também nesse momento de desenlace, né? Sim, porque aqui é tudo mais pesado. Isso eu senti muito nessa experiência que eu tive, né? Então aqui é mais pesado. Então, assim, nós estamos, que vibração nós estaremos nesse momento, né? Nós vamos estar mais leves para poder estar, né? Para encontrar um lugar um pouco mais luminoso, mais, né? Então isso aí entra uma lei também, que é a lei da gravidade. Aí entra também a lei da igual espécie. Quer dizer, nós somos, né? Estamos submetidos a várias leis, né? E isso também dá assunto para uma próxima live também, que a gente pode conversar bastante sobre isso, mas é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente vai passar, você vai estar leve, e a lei da reciprocidade, então você vai colher lá o que você plantou aqui também, né? Porque não existe tanto, não existe essa separação, né? Só a gente sente isso porque a gente está nesse corpo, nessa matéria, a gente está com esse raciocínio, mas é assim, é automático. O que você está fazendo aqui, você está projetando para lá, e é isso que a gente vai encontrar, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, da Marília, Aham. né? A gente estava falando de corpo mais fino, de do lado de lá ser mais fino, que a gente tem, né, esse corpo terreno e tem algo mais fino, né? Vamos chamar de alma ou de corpo de matéria fina, Uhum. né? A Marília pergunta, né, como é que funciona esses casos de pessoas aí que tiveram um braço ou uma perna amputada, um membro amputado, e elas continuam sentindo nitidamente elas falam que continuam sentindo aquele membro, né? A ciência fala aí de dores fantasmas, né? De pensamentos. O que você pode dizer para nós, Ludmila, dessa parte aí? E você veja que isso também já é mais uma prova, vamos dizer, né? Que a gente tem realmente esse outro corpo mais fino, né? A gente tem a alma, a gente tem o espírito, então, assim, é isso que vai, por isso que é o desencarne, né? Quer dizer, esse outro corpo nosso que deixa esse corpo mais pesado
e que passa lá para outro lado. Então, a pessoa, você vê, ela perde aqui só na matéria, mas na alma e ali, né, ela tem ainda, né? Então, por isso que ela sente, né? Então, isso é mais uma prova, vamos dizer, né, de que realmente nós não somos isso aqui, nós não somos essa matéria, esse corpo, né? É Então, é verdade, só isso que fica aqui. é verdade, é só isso que fica aqui. Muito bom, muito É. Não, bom. mas de novo, né? A morte, a vida depois da morte, ela se baseia, né, em conceitos Uhum. de que a gente não é só isso que está aqui, né? A gente não é só o cérebro não cria a nossa consciência, não cria o ser humano. O espírito humano é algo que já existe sem isso aqui, né? Isso aqui é uma ferramenta, né? Nós, nesse mundo material, a gente é uma ferramenta Uhum. que o nós, de verdade, o eu, o espírito, né? Ele usa. E a gente é formado de camadas, né? Tem aquela, tem aquela história que a gente, dependendo do exemplo que a gente dá, são várias camadas que a gente precisa usar para poder chegar e atuar aqui, né? Daí, e por que que a gente vem para cá? Porque a gente tem que aprender muita coisa, né, Ludmila? A gente tem que, a gente como espírito para despertar, a gente precisa de estímulos mais fortes, externos, né? Para poder se movimentar e voltar a um nível de vibração, um local que a gente deveria estar, né? Então aqui a gente passa essa jornada por numa materialidade. Eu gosto muito do exemplo da história da semente, né? Uhum. Para ela crescer, ela precisa ser plantada no solo, né? Olha aí, Ela interessante. precisa, né, germinar naquele solo. Ela tem que passar Uhum. pelas intempéries, né, pelo vento, pela chuva, para crescer, virar uma árvore e poder dar frutos. A gente não é muito Olha. diferente, né? As leis da natureza, elas são todas consistentes, né? E elas é que regem tudo isso que a gente está falando, né? A gente leu bastante, estudou bastante, né? E a gente tem convicção nessas leis que fazem tudo isso funcionar de uma maneira muito automática, né? As leis que o Criador botou, que fez com que Olha. tudo isso que a gente tá comentando, né, se encaixe, né? Tem leis, a Uhum. Ludmilla falou da lei da gravidade, né? Aquilo que é mais leve sobe, né? Então, quando a gente passar por outro plano, se a gente tiver com pensamentos mais leves, se a gente tiver uma vida mais leve, a gente vai subir, né? A lei do movimento, a gente tem que estar se movimentando, né? A lei da igual espécie, aquilo que é igual se atrai. Então, mesmo depois da nossa passagem, a gente vai ser atraído para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente, né? É A isso gente mesmo, nossa, bem pertinente esse teu exemplo da semente, achei fantástico, né? E é isso, esse olhar para a natureza, a gente vê, só que a gente perdeu muito isso, né? A gente está muito no material, muito no mental, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que entender, tem que estudar, tem que viver de uma forma que a gente não se prenda a essas coisas aqui tão pesadas, né? Pendores, vícios, só a materialidade. Então, isso tudo é um peso, né? Isso é um peso que vai. Então, se vai a gente. segurar, na hora que a gente tiver que viver a vida depois da morte, né? Esse peso, se Isso, estiver carregando esse monte de sacola, ah, ex- mais difícil seguir adiante, né? Vai ficar puxando a gente. Isso me lembra de uma história que é interessante a gente comentar, né? Uhum, Muitas vezes, nos velórios, né? Na hora dos enterros, a gente tem uhum, pessoas que sentem muito, né? Elas realmente elas sofrem bastante, elas são afetadas bastante pela perda do ente querido. E isso é uhum, normal, né? A gente, nossa, quem uhum, sente sabe o que que é, né? uhum, Mas é um momento tão especial para aquele ente, né? Para aquela pessoa, uhum, aquele espírito que está se desconectando do corpo para ir adiante, né? E que nem você disse ali, tinha uma hora que você via as coisas de volta, uma hora que você via, escutava, né? uhum, E essa conexão ela ainda acontece naqueles momentos, né, onde a gente está passando, né, está fazendo essa passagem, a gente ainda tem uma conexão com esse corpo terreno e através uhum, dele a gente consegue perceber ainda algumas uhum. coisas à nossa volta, né? E Sim, não é? então é tão importante a gente ter esse cuidado, a gente que ama esse ente, que ama essa Sim. pessoa que está seguindo adiante,
de não transmitir uma preocupação muito grande para essa pessoa, não passar essa coisa de dependência, por quê? Porque essa pessoa, como ama você, aquele ente que está aqui do outro lado Sim. também, ela vai buscar tentar consolar, vai tentar buscar se Hum. fazer entender, né? E isso vai trazê-la de volta para perto do corpo material, né? E isso Sim. vai conectar ela com o corpo material e ela vai acabar passando por algum desconforto, alguma dor, alguma coisa que ela não precisava passar, que ela já estava lá do outro lado só pela vontade de querer ajudar, né? Então eu achei Sim. importante comentar isso porque é um pouquinho da mesma coisa É. que você vivenciou lá na sua experiência quase morta. Exato. Você vê, é um egoísmo da nossa parte, né? Porque isso é o inevitável. Então, a gente deve procurar, nesse momento, mandar as melhores pensamentos, né? E ser um momento, assim, mais tranquilo, não ter aquele excesso de choro, daquela coisa, às vezes uma revolta, tem pessoas que se revoltam, que não aceitam. E isso tudo só vai atrapalhar, né? Essa alma que está se encaminhando. Então, e é um egoísmo da nossa parte. Então, isso também é mais uma coisa que a gente deveria tomar cuidado e que alguns povos também eles tinham esse ritual com mais alegria mesmo, né? Isso com mais leveza, mais alegria, quer dizer, é um momento, né, que essa pessoa agora está nascendo lá no outro lado, está indo para, né? Então, mandar mais é difícil, lógico, a gente vai sentir a dor da separação, da saudade, mas lembrar que não tem esse egoísmo, né? Pensa na outra pessoa, assim como alguém quando vai viajar, né? Vamos supor, pessoas que a gente gosta, mas precisa viajar, precisa ir morar num outro país, precisa. Então, assim, é a mesma coisa, né? A gente tem que, nesse momento, passar o máximo de tranquilidade, de alegria, de leveza, né? Então, é bem pertinente isso que você disse, Nelson, porque não é o que a gente vê hoje, né? Na maioria dos. Eu acho que até os americanos têm uma forma diferente, que é interessante, né? Os velórios deles parece que são mais alegres, tem até assim uma. Não sei, eles servem alguma coisa, como se estivesse assim, para fazer uma coisa mais. Eu acho bonito isso, né? Então, eu acho que com o tempo, Mas quem sabe, a gente consiga. eu acho que eu sou mais fã do. Também, eu li sobre os tupanos, né, alguns dos povos originários do Brasil, Aham. eu sou mais fã do jeito deles, né? Eu lembro que eu li que eles deixavam a pessoa que tinha falecido na cabana, né? E Aham. que alguns dias, né? Eu não me lembro exatamente quanto, a fogueira na frente da cabana ficava acesa, as pessoas Olha. se reuniam ali, aguardavam, montavam guarda, né? Ali fora, Aham. mas deixavam a pessoa ali quietinha. Ali. É, Ai, que lindo. se Não, eu, nossa, se eu muito bonito pudesse, isso. se eu pudesse escolher, eu gosto muito dessa história da casa de despedida dos Incas e dessa tradição tupana, assim, onde é que deixa a pessoa quietinha ali, E, né? e soltando os fios que ela tem que soltar ainda, né? A gente sabe que o tempo que leva para a gente Uhum. conseguir seguir adiante, se desconectar aqui do Uhum. corpo material mais grosseiro, depende de pessoa para pessoa, né? De novo, depende Uhum. de quanto que a gente está materialista, quanto que a gente já está pronto para seguir para outro lado. Então eu gosto um pouquinho dessas histórias dos povos mais antigos aí, algumas Bom, das. quem sabe volta aí, se a gente chega depois né, numa coisa assim mais, eu acho, mais suave, né? Mais leve. E vem cá, o que que a gente precisa fazer então? Como é que a gente tem que viver para Ah, garantir aí que a gente vai ter uma vida após a morte boa, uma vida agradável, uma vida conforme ela deve ser, né? hum, Não uma vida pesada, né? O que que será que a gente tem exato. que fazer, né, para Eu, conseguir chegar lá? a gente até já falou um pouquinho, mas acho que é isso. Primeiro, entender que nós somos seres espirituais aqui, né? Nós estamos tendo aqui uma experiência, né, na matéria, mas primeiro buscar, né, isso, entender, buscar a espiritualidade, estudar, pesquisar, e como você tinha comentado também, né, Nelson, viver de tal forma, por exemplo, que você já não cause sofrimento para as pessoas, viver de uma forma correta, né? Sem vícios, sem pendores, sem nada que te leve.
de que te prenda aqui a matéria, entender que nós não vamos levar nada daqui. Então, assim, essa correria toda, às vezes só para a vida material, material. Então, assim, não é isso, né? Então, eu acho que se a gente viver aqui, sabendo, né, entendendo e buscando e a espiritualidade, você já vai encontrar uma coisa melhor lá, porque você já vai estar vivendo aqui de uma forma correta, né? Tem até um trecho, olha, não estava programado aqui, mas tem um trecho que eu acho que fala justamente sobre isso aqui, ó. Também novamente, ó. Nenhuma pessoa devia esquecer que cada hora e cada minuto a aproximam mais do momento em que há de deixar a terra e que ela mesma cria para si própria o céu ou o inferno, mediante sua vontade e ações. Quem durante a vida se lembrar da morte também viverá de tal modo que não precisará temê-la. Então, eu acho que é isso, né? É É aquilo, tudo é muito aquela, simples. são as leis da natureza, né? De novo, né? Aquilo, Exato. aquilo que é mais leve, aquilo que é mais nobre, aquilo que é mais puro, vai, Uhum. por sua igual espécie, por sua leveza, nos levar a lugares melhores. E aquilo que Eu- prende na matéria, aquilo e de novo, no pessoal, ninguém está falando aqui que a matéria não é importante. Não. A, a gente trabalha, a gente tem tudo aquilo que a gente pode usar como instrumento é importante. É parte do desenvolvimento espiritual viver aqui na matéria. É por isso que a gente está aqui. Ela Exato. é importante. A gente não pode esquecer que ela é um meio. Ela não é a Uhum. finalidade. Ela é um meio para Exato. quê? Para que a gente se desenvolva, né? Exatamente isso, Nelson. É É isso aí. isso Pessoal, a gente está se aí. aproximando do final aqui. Eu também, deixa eu ver aqui se tem se tem mais alguma perguntinha aqui. Pessoal, de novo, né, comentando aqui alguns da interessante a experiência da quase morte, né, mas não há prova, né. De novo, eu volto a dizer, né, a prova física da vida após a morte, a gente, acho eu que nunca vai conseguir configurar, porque é uma espécie diferente, Sim. uma, é uma matéria mais fina, mas Uhum. para quem quer realmente procurar e dá uma pesquisada aí, tem 150 anos de pesquisa que os caras conseguiram Sim. juntar evidências que eu até fiquei bem curioso, tá? Sobre isso. Uhum. Acho que umas outras perguntinhas que apareceram aqui. Será que existe um prazo quando nascemos para partirmos? Pô, gostei dessa pergunta aqui. Será que quando a gente já nasce com um prazo contadinho? Olha, Nelson, eu acredito que a gente tem sim um prazo, mas não é assim aquela coisa exata, assim. Vai ser, eu acho que tem um pouquinho de flexibilidade ali. Vamos supor, sei lá, a pessoa, né, ela veio para, sei lá, vamos viver 80 anos, mas às vezes, dependendo da forma como ela viveu, ela pode viver menos, ou dependendo também né, da vontade dela e das coisas que vão acontecendo, pode ser um pouquinho mais, vamos dizer um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acredito que tem sim alguma coisa, né? A gente já vem sim com as experiências, com o tempo e com as experiências que a gente vai precisar ter, com os resgates que a gente pode, né, ter também, que a gente pode resgatar, eu acho que eu acredito, mas não acredito assim que tem que ser, sabe? Eu acho que é um pouquinho maleável isso, assim. Eu acho que É que nada é uma tão coisa importante. rígido assim. Uma coisa importante da gente lembrar sempre é que o ser humano, ele é um ser humano espiritual, ele tem o livre-arbítrio, né? Ah, A gente pode escolher. E o que a gente pode escolher? A gente pode fazer algumas escolhas erradas que acabam abreviando, e muito, a nossa vida. uhum, Então, sim, mesmo se a gente vier com um prazo dizendo, essa pessoa vai ficar tanto tempo, se a gente agir, se a gente não cuidar da ferramenta que a gente recebeu, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente viver de maneira descontrolada, a gente pode abreviar e muito esse prazo que a gente teria. Eu acho que o mais importante do que do prazo, né? Para quem perguntou, muito mais sim, importante não interessa se é 1 minuto, se é 1 hora, se é 10 anos, né? O uhum. importante é como você vive, como você é durante esse tempo, né? Ah,
A hora que chegar, chegou. Você tem que estar Uhum. pronto. Então, não dá para deixar, eu vou querer saber o prazo para deixar. Não, nos últimos 3 anos eu vou É, começar a me preparar, né? Não, exato, não dá, né? não É vai viver, funcionar muito bem, né? Eu acho não que é? tem que É viver. todo dia, né, gente? É todo dia, né? E é um momento presente. A gente tem que viver um momento, sim, mas sempre é, sabendo que o que a gente está plantando é o que a gente vai colher, seja aqui ou seja lá, né? Aqui tem outra pergunta, né? Como é que será que será que acontece lá do outro lado em casos de suicídio? Essa é difícil, né? É, Eu acho que é. eu vou tentar te ajudar e você completa, tá, Ludmila? Não foge do que a gente estava dizendo, né, pessoal? Se a pessoa plantou alguma coisa que não é boa, ela vai ter que colher. Por que que ela colhe, né, pessoal? Por que que a gente tem que ser atraído para o mais pesado ou para o mais leve, né, conforme a gente... É para a gente aprender. Tudo é uma graça, tudo é um grande amor do Criador que nos Uhum. permite reconhecer quando a gente está certo e quando a gente está errado, né? No caso do suicida também, ele vai ser atraído para regiões em que ele vai aprender sobre aquilo que ele vai vivenciar, ele vai aprender o quanto que aquilo estava errado, né? Então, não dá para falar individualmente, nem falar genericamente, cada um vai vivenciar aquilo que plantou. Então, o suicida também, ele vai viajar, vai vivenciar aquilo que ele plantou. Se ele plantou, se ele decidiu fazer algo contra o instrumento que ele ganhou de presente para viver, né? Ele vai ter que ver que aquilo foi errado e ele vai vivenciar lá do outro lado, com a igual espécie, com pessoas do mesmo peso, né? Com as mesmas que passaram por experiências parecidas, para entender aquilo quanto aquilo é prejudicial e quanto que aquilo é errado. Quer Sim. completar alguma coisa, Ludmila? Isso, perfeito, vai, né? Lógico, vai atrair ali um sofrimento, né? E alguns vão aprender, uns vão conseguir, mas isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal, isso é muito particular. Mas com certeza não é algo agradável, né? É. Tem Isso mais a uma gente. perguntinha, tem mais uma perguntinha aqui. Ah, Se a morte é uma experiência natural, que deveria ser indolor, né? Por que que surgiu esse medo? Por que que existe o medo depois o medo da morte? Essa é uma questão bem interessante. Eu acho que é mais a questão do que ela vai encontrar mesmo, né? Do outro lado, né? Acho que porque a gente saiu do caminho correto, vamos dizer, natural, né? Então, quantas coisas erradas e no fundo, eu acho que o espírito sente, né? Que daí, quando ele passar para lá, ele não vai estar num lugar, né? Não vai encontrar exatamente coisas agradáveis, né? E sim, de acordo com o que foi plantado. Então, você imagina hoje, se a gente vê como é que está a terra hoje, quanta coisa a gente vê aqui, imagine como é que está lá do outro lado também, né? Então, eu acho que é isso, né? E lá, com certeza, tudo mais forte, mais vivo, e, enfim, eu acho Talvez, que é realmente a consciência ainda lá dentro dizendo que tem uma responsabilidade lá, né? Não é que morreu aqui e acabou, né? Não. Então lá vai ter que colher, né? né? Vai Ou encontrar o que plantou, né? vai do bom ou do ruim, né? Ou às vezes, como Talvez, a gente falou antes, pode ser também às vezes só esse receio do desconhecido, porque a gente está muito no raciocínio, a gente já não está mais com, né, com essa questão intuitiva, com a, né, da espiritualidade. Então, isso também, quando uma pessoa está só aqui, isso também deve causar realmente o medo, né? né? É o medo, eu acho que é sim, né? Eu acho que é o medo do desconhecido primeiro. Uhum. Acho que não é tanto medo no momento da morte, eu acho que é do que vem depois. Né, E, e daquilo que a gente vai ter que vivenciar, né? Por isso que é tão importante, né? Tão importante a gente viver bem, tá pronto, porque a gente não sabe, né? A gente não tem como saber quando que isso vai acontecer, né? A gente tem que estar pronto para isso. Acho que daí que vem o medo, né? Ah, e talvez daí também venha
essa decisão aí que a humanidade como um todo, como parte da humanidade, ao longo dos anos, foi se distanciando cada vez mais desse acontecimento natural, porque a gente se distanciou também da maneira correta de viver, né? Sim, Então, à medida que a gente foi se distanciando, a gente queria negar o ponto que a gente ia chegar, né? exatamente, perfeito. Isso aí, Nelson. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha. Acho que tem tempo para uma última perguntinha aqui. Ah, assisti recentemente a um filme onde mostra que os do além podem interferir na nossa vida e morte. Será que é verdade que o pessoal do além pode interferir? Olha, é assim, eles não estão, nós aqui, nós estamos com o corpo, né? Nós estamos com o corpo, a alma, o espírito. Lógico que aqui na matéria nós temos mais instrumentos, estamos mais aparelhados, muito mais do que eles, para agir aqui. Algumas influências, acredito sim, que pode ter muita influência, isso vai depender também de cada um, de quanto você está aberto a isso ou não, como é que está a sua aura, né? Como é que está essa questão toda, para que você sofra ou não algumas influências, E né? Eu não vamos, sei se a pessoa perguntou se é influência ruim ou se é boa, não, mas... mas independente, olha só, vamos dar um exemplo simples para o pessoal, Uhum, né? Pensamentos, né? Vamos imaginar que eu começo a ter pensamentos, sei lá, sobre algum vício. Eu quero fumar, né? Quero fumar, tenho vontade de fumar, começo a fumar. Então, meus pensamentos, eu sempre tenho aquela vontade. O que que acontece, né? A igual espécie, de novo, né? Ela se atrai. Então, imagina que pessoas do outro lado que têm esse vício, né? Elas tá, vão tentar, elas estão presas à matéria, elas têm esse vício, elas vão tentar vivenciar isso, né? Então, elas vão procurar onde que elas podem vivenciar isso, é estar próxima de pessoas que fumam. sim. Ah, Essa influência vai existir, né? A vontade de fumar que vem dessas pessoas que estão à volta do fumante é muito grande. Então vai influenciar, né? Porque você se conectou com essa vontade, com esse pensamento. Então, eu acho que a resposta para isso é de novo, são as leis da criação, né? É você que se conecta. você, isso que eu digo, já é de dentro para fora ali. Como é que é isso? Aqui, né? A pessoa vai, vícios. Com certeza, né? Quer dizer, ela já abriu ali tudo, né? Então, como você falou, esses espíritos que estão lá, que já desencanaram, que têm esses mesmos pendores, vão ficar ali em volta, incentivando, e nesse caso, sim, vai influenciar, né? Então, tudo depende de como a pessoa está interiormente, né? Uhum. E no que ela quer se ligar também, né? Então tá, né, Ludmila, a gente não queria deixar essa live muito longa, mas eu Uhum. queria perguntar aí, Ludmila, se quer deixar alguma consideração final aí, quer ler algum trecho, quer falar alguma coisinha aí? Ou melhor, eu vou deixar você por último, pode ser? Pode ser. Tem um trecho aqui para dá para finalizar. Então tá bom. É. Ah, eu queria ler dois trechinhos Uhum. ah, que eu acho muito interessantes, tá? O primeiro é do livro A Grande Pirâmide Revela Seus Segredos, de Rosélia Gonçalves, que para mim é um alento, essa frase é um alento e um lembrete muito forte para mim. Ele diz assim, a autora diz assim no livro, né, que está referindo uma pessoa que está falando lá durante o livro. Sempre, enquanto existir a criação, realizar-se-á o mistério da morte e da ressurreição. O que vem da terra terá que ficar na terra, mas o espírito que não é da terra ascende. Então, esse para mim é um conforto muito grande. Uhum. E um outro é do livro Sabá, O País das Mil Fragrâncias, onde eles estão ali conversando sobre os tempos passados, naquela época, conversando pelos tempos passados, né? Sabá, para quem não lembra, é de onde veio a rainha de Sabá, Iltis, né? Que foi, naquela época, encontrar com Salomão, ela ficou famosa nos livros de história. Sabá, ela produzia muito incenso, muitos aromas, ela vendia para toda aquela região, né?
E o rei, naquela época, estava chegando próximo ao final da vida dele. E daí tem uma parte que eles estão falando sobre uma época especial que ia vir para frente, a época do juízo final, a época que todo ser humano deveria chegar à sua evolução, né, para poder seguir adiante, chegar a um momento da sua evolução que ele deveria seguir adiante, né? E ele fala a seguinte frase: qual é a hora que o relógio do universo anuncia? Será que ainda tenho tempo de libertar-me daquilo que não vibra em harmonia dentro de mim? Então, eu acho que esse é um pensamento que eu tenho que ter toda hora pensando que um dia a morte vai chegar. Não sei quando, mas eu tenho que trabalhar bastante em mim todo dia para que eu esteja em harmonia com todas essas coisas boas para mim poder ascender. Essa é a minha finalização aí para a live de hoje. Vou deixar você fechar com chave de ouro aí, Ludmila. Excelente, Nelson, excelente. A gente estava falando tanto durante toda a live sobre as leis, né? Então eu vou finalizar com um trecho que é de Abdrushim, Na Luz da Verdade, e diz assim: o efeito dessas leis simples leva cada espírito humano exatamente àquele lugar ao qual pertence por sua disposição íntima. Um erro aí é impossível, porque a efetivação dessas leis só pode ser posta em movimento pelo estado interior do ser humano, mas em qualquer caso será também infalivelmente movimentada. A efetivação condiciona, portanto, como alavanca para a atuação a força espiritual das intuições que se encontram nos seres humanos. Tudo o mais permanece para isso sem efeito. Por esse motivo, unicamente a vontade verdadeira, a intuição do ser humano é decisiva para o que se desenvolve para ele no mundo invisível, onde deverá ingressar depois de sua morte terrena. É isso. Legal, Muito pessoal. obrigada a todos, Mais uma viu? vez, obrigado por estarem aqui com a gente. Ah, a live vai estar gravada, vai estar disponível depois no canal e no YouTube. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, pessoal.